Olá, papais e mamães, responsáveis, explicadoras, né? Todo mundo que interessar esse vídeo, né? Estou fazendo esse vídeo como se fosse nossa primeira reunião, né? Para que a gente se conheça um pouquinho e eu possa falar algumas coisas de como vai ser esse momento, né? Meu nome é Marcele Bignon, eu sou professora regente do segundo ano, né, turma 221. Eu sei que alguns pais ainda estão confundindo, né? Eu coloquei lá no mini formulário turma 221, aí alguns pais colocaram turma 121. Não, mas a gente já virou o ano, tá? Nós já viramos o ano e eles já estão na turma 221. E é importante que vocês saibam a numeração correta da turma, porque quando for na escola pegar algum tipo de material, algum tipo de apostila, ou até mesmo a cesta básica, a listagem deles vai estar na turma 221, tá? Então é importante que vocês já memorizem essa passagem, né? Esse número, tá? Bom, eu tenho algumas coisas aqui que eu coloquei como importantes para falar com vocês, né? É, essa semana vai ser uma semana de avaliação diagnóstica, né? Essa semana e também a próxima semana. A próxima semana é a semana do carnaval, né? A gente não vai ter o carnaval como a gente conhece, né? Mas a gente vai ter o feriado do carnaval. Então vai ser uma semana um pouco partida, tá? Mas antes, eu quero falar algumas coisinhas antes de entrar no assunto avaliação diagnóstica. Eu quero falar algumas coisinhas com vocês, tá? Que são muito importantes e que às vezes passam despercebida, né? Veja só, os alunos, o ano passado, estavam no primeiro ano, né? O primeiro ano é um ano muito importante, é um ano de alfabetização, é um ano que as crianças precisam estar, né, alfabetizadas e tal. Mas a gente teve um ano muito difícil, a alfabetização é algo que necessita do presencial, é bastante delicado aprender a ler de forma online, né? E quem conseguiu, parabéns por isso, porque realmente foi fruto de muito esforço e muito empenho da família, tá? Porque realmente não é uma tarefa fácil, né? É uma tarefa que exige empenho. Então, nós estamos indo para o segundo ano com uma visão ainda de que precisamos resgatar muitas coisas do primeiro ano, né? E aí chegamos num ponto muito importante que eu quero falar com vocês, né? A gente está no momento que a gente vai seguir, né, no ensino remoto, que é esse ensino via vídeo, WhatsApp, né? Depois a gente vai seguir para um ensino híbrido, que é meio a meio, né? Então vai ter momentos presenciais e outros momentos que vão ser, que serão pelo WhatsApp e pela plataforma que a prefeitura está criando, até que a gente siga para o momento presencial e, entre aspas, normal, né? Só que esse ano é um ano de muitos desafios, né? Por quê? Porque nós temos uma pendência que ficou do primeiro ano, né? Graças a Deus a nossa escola, a escola que eu faço parte, é uma escola que realiza um trabalho muito bacana na educação infantil, né? Eu já falei isso aqui várias vezes, já falei isso em várias reuniões. Eu tenho uma grande admiração pela educação infantil do Antônio Lopes, porque assim, as crianças saem lendo palavrinhas, né? E não é uma coisa comum, nem mesmo em escola particular, tá, gente? Não é uma coisa comum, né? E assim, isso é fruto de muito trabalho das professoras, de uma experiência, né? As professoras mais experientes da escola estão na educação infantil, e isso é muito bonito de ver o trabalho comprometido que elas têm, né? Então, graças a Deus, eu tenho certeza que na nossa turminha tem um monte de crianças que já sabe ler e já sabe escrever, porque também teve um excelente suporte na educação infantil, né? Outra questão que eu preciso falar com vocês é da presença, né? A gente precisa se fazer presente. Eu sei que o momento tem uma série de dificuldades e eu, particularmente, gente, sou uma pessoa bastante compreensiva quanto a isso, tá? Mas ter dificuldades, né, de fazer alguma coisa não significa abandonar aquilo, né? Porque o que aconteceu em muitos momentos do ano passado
não nessa turma, porque eu não conheço essa turma, mas em outras turmas que eu cheguei a conhecer, né, que eu cheguei a dar aula, eu tinha 2 turmas no ano passado, é que alguns pais abandonavam, simplesmente abandonavam, né? E isso é uma questão muito delicada, porque tudo de informação está acontecendo por aqui, né? E assim, o ano passado eu fui bastante tolerante assim nesse aspecto, né? Que a gente estava vivendo um momento muito complicado. Mas esse ano as coisas já estão mais amenas, né? E assim, a gente precisa ter um empenho dos pais. Eu preciso ver a presença dos pais, tá bom, gente? Então eu quero pedir a colaboração de vocês. É muito chato, né? Ficar no privado. Olha, gente, vocês precisam fazer isso, precisam fazer. É muito chato isso, né? Porque a gente sabe das nossas responsabilidades, né? Então, assim, sabe aquele ditado? O que é acordado não sai caro, né? O que é combinado não sai caro. Então, assim, combina, né? Fala, olha, eu tô sem tempo, mas no sábado eu entrego uma atividade, no domingo eu entrego uma atividade, vamos marcar no dia tal, né? Vamos combinar aqui a melhor forma, né? Por exemplo, eu deixei um mini formulário para preencher, né? E assim, eu ainda tenho 5, 6 pais que ainda não preencheram, né? Então assim, isso é algo assim que a gente precisa prestar bastante atenção, porque significa que se esse é um meio oficial, né, com a escola, significa que os pais não estão cumprindo com a sua tarefa, né? Então a gente precisa ficar atento para essas coisas e eu quero muito pedir o empenho de vocês nesses aspectos. Não precisa ser nada super perfeito, né? Porque o perfeito nem sempre existe, né? Na verdade, nunca existe, né? O perfeito não existe, né? Como dizia minha avó, não há perfeito sem defeito, né? Não existe o perfeito, mas a gente precisa sempre buscar soluções para melhorar, tá bom? Os alunos que ainda estão com dificuldade de leitura e de escrita, eu vou estudar uma estratégia de poder ajudá-los de uma forma melhor, tá? Mas antes disso, eu preciso conhecê-los, né? E como é que eu pensei em conhecê-los nesse primeiro momento? Bom, nós temos a sessão aqui de videochamadas, né, do WhatsApp. E aí eu preciso que vocês me coloquem para mim qual é a disponibilidade de vocês, tá? Depois eu vou botar um formuláriozinho, qual é a disponibilidade de cada pai, sabe? Pode todas as tardes, pode todas as manhãs, pode somente sábados, né? Somente domingos. A gente precisa saber para que a gente possa fazer uma flexibilização e para que eu possa conhecer esse aluno, né? Eu preciso conhecer qual é o nível que ele está, o que, que ele ainda precisa aprender, o que, que a gente pode fazer nesse momento, né? Olha, gente, segundo ano é um ano assim muito importante para a criança, muito importante mesmo, porque é o ano que ela vai desenvolver a fluência da leitura e da escrita. Então, se não tiver a presença e a colaboração dos pais, vai ficar bastante complicado, né? Até no presencial, tá, gente? Até no presencial. Tô falando aqui no remoto e no presencial, tá? Porque a gente já sabe que esse ano a gente vai começar no remoto, mas a gente vai finalizar no presencial, né? Então é um ano bastante delicado, é um ano de muita cobrança, né? Muita cobrança em cima de mim, porque eles precisam sair lendo e escrevendo com fluência, né? E assim, é um aspecto muito importante, né? Eu acho que eu nem preciso falar aqui o quanto é importante saber ler e escrever no mundo de hoje, né, gente? Acho que eu nem preciso dizer isso aqui, né? Porque se a gente não sabe, eu costumo dizer para os meus alunos, se a gente não sabe ler nem escrever, a gente não consegue nem comprar um tomate no supermercado, porque não tem figurinha do tomate, né? Tá escrito tomate, né? Então, assim, a gente lá na parte de fora, né, quando tem os preços, a gente não consegue ver, porque não tem figurinhas ali, né? Tá escrito tomate, então a gente precisa aprender a ler e escrever, é muito importante, né? E o mundo de hoje, é, cada dia mais as coisas se intensificam, né? Então, hoje tem que saber ler e escrever muito bem. Hoje, qualquer emprego, você vai procurar emprego de frentista, vão te pedir para fazer uma redação, qualquer emprego, né? Não tem mais isso, assim. Então, hoje em dia, tudo é muito em cima da leitura e da escrita, tem que ser excelente, né?
arranjar um emprego de telemarketing. Você tem que falar o português muito bonito, muito bem, com uma boa dicção, porque senão você não consegue, né? Então a gente precisa ter esse empenho com os nossos alunos. À medida que os anos passam e eles não vão conseguindo, a sensação deles de impotência, de fracasso, passa a ser maior, né? E aí, daqui a pouco, quando eles chegam no terceiro ano sem saber ler nem escrever, eles ficam achando o que há de errado comigo, né? Eles não conseguem perceber que foi por conta de várias coisas daquele momento, tá? Deixa eu ver se precisa dar uma paradinha aqui, que meu celular só grava de 10 em 10 minutos, 12 em 12, quer dizer. Bom, gente, tive que dar uma paradinha aqui porque o meu celular ele faz uns cortes, né? Mas vamos lá, vamos dar continuidade, né? Então, já falei com vocês da importância da participação, já falei com vocês da nossa turma, né? Já me apresentei para vocês. Vou falar agora especificamente dessa semana, tá? Nessa semana, nós professores, teremos uma série de formações, né? Então, essa semana vai ser um pouco complicada para eu estabelecer horário para as videochamadas, né? Os vídeos eu vou fazer com antecedência e vou disponibilizar para vocês, tá? Mas, os vídeos gravados, né? Mas as videochamadas, pode ser que eu tenha que mexer nos horários, né? Isso porque na quarta e na quinta-feira eu tenho formação na Secretaria de Educação. Terça e sexta-feira, terça, quarta e sexta-feira, eu tenho que fazer exame médico, né, pedido pela própria prefeitura, né? Eu estou em processo de posse da minha segunda matrícula, então tem uma série de processos de entrega de documentos, exames médicos que a gente precisa fazer e em alguns momentos pode acontecer de calhar de estar dentro do horário de trabalho, tá? Mas eu não vou deixar de atender ninguém, a gente faz uma flexibilização desse horário e aí aquele aluno que estaria, por exemplo, na terça à tarde, eu vou tentar botar ou para terça à noite ou para o sábado, para o momento que o pai tiver disponibilidade ou a mãe tiver disponibilidade, tá bom? Bom, vamos seguir aqui, né? Eu sei que tem muitos alunos novos entrando na escola, tem muitos alunos vindo de rede privada, tem muitos alunos vindo de outras cidades, né? Então é por isso que eu vou falar o que eu vou falar agora, né? Na prefeitura de Maricá existe uma diferença, né? Na verdade, uma diferença não é que seja só da prefeitura de Maricá. Na verdade, a maioria das prefeituras são assim, né? Aqui nós temos um conteúdo a seguir que é um conteúdo municipal, não é um conteúdo feito pelo professor, é um conteúdo municipal, né? Então, é a própria Secretaria de Educação que faz a seleção desses conteúdos, tá? De acordo com uma série de legislações, a principal delas é a BNCC, né? Que é a Base Nacional Comum Curricular, tá? Então, com base no livro, eles colocam as páginas, inclusive, então é tudo bastante direcionado, né? E por que eu tô falando isso, né? Porque sempre tem aquela questão, tá muito forte, tá muito fraco. Marcele, você está pegando muito pesado. Marcele, tá isso, tá aquilo, né? Então, para que vocês saibam que é tudo vindo da Secretaria de Educação. É lógico, são coisas que estão de acordo, né, com o nível de conhecimento deles, né? Por exemplo, ó, eu peguei aqui da parte de português. Como é que a gente vai iniciar português? Ó, é só um exemplo, né? Então, em português, a gente inicia falando de alfabeto. Aí vocês devem perguntar assim, Marcele, mas falar de alfabeto minha filha, meu filho já sabe de alfabeto desde a educação infantil. Sim, mas o alfabeto ele vai sendo mostrado até o quinto ano, né, com suas dificuldades, né? Porque agora a gente vai ver o alfabeto, mas a gente vai ver o alfabeto com os 4 tipos de letras, né? E que 4 tipos de letras são essas? 2 cursivas e 2 de imprensa, né? 2 maiúsculas, 2 minúsculas. Então, isso tudo a gente vai precisar mostrar ponto a ponto. Existe uma regra, né, para escrever, né? A escrita da nossa língua acontece da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, né? E acontece de cima para baixo. Então,
Isso tudo precisa ser falado para o aluno, né? O aluno não pode começar a letra O de baixo, né? Isso tudo precisa ser falado e precisa ser explorado, tá? Então, alfabeto, relação grafema-fonema. Ah, Marcele, por exemplo, a gente vai começar a revisar nessa semana a letra P, né? E aí muitos pais, tenho certeza, vão falar assim: ah, Marcele, mas revisar de novo a letra P? Sim, revisar de novo a letra P, porque a letra P tem uma dificuldade com a letra B. Muitas crianças confundem na ortografia P e o B, né? Então ela precisa estudar que existe um som específico para a letra P. E isso é matéria de segundo ano, tá? Não é nem muito forte, nem muito fraco. É matéria de segundo ano. O estudo do grafema e do fonema. O que é o grafema? O grafema é o modo que a gente tem de escrever, o modo que a gente tem de grafar, né? E o que é o fonema? Lembra de fone, né? É o modo que a gente tem de escutar. Então, uma mesma letra pode ter um grafema, né, que é um modo de grafar, mas ela pode ter vários sons. Por exemplo, é o caso da letra A. A letra A, ela tem um modo de grafar, né, que é a letrinha A, mas ela tem dois sons, porque quando ela está perto do M ou do N, ela não fica com o som de A, ela fica com o som de AN, né? Como amo, Ana, pano, né? Então isso tudo precisa ser explorado com os alunos, eles precisam perceber essa diferença, tá? Então tem também identificar letras maiúsculas, minúsculas, quando que as letras maiúsculas e minúsculas são usadas, sinais gráficos, o tio, acento agudo, acento circunflexo, ordem alfabética, por que que a ordem alfabética é importante, a diferença entre vogais e consoantes. Isso tudo está na matéria de português desse trimestre. Encontro vocálico, aí você vai pensar assim: ah, encontro vocálico, mas de novo encontro vocálico. Sim, o encontro vocálico é importante saber, é importante estudar. E a gente tem que entender. Eu sei que muitas crianças já sabem ler, já sabem escrever, e a gente vai revisar muitas coisas. A gente precisa entender que as coisas precisam estar sólidas, né? A gente não consegue construir uma casa começando do telhado, né? A gente precisa fazer uma boa base, né? Estudar as palavras, estudar a maneira de escrever, copiar é algo muito importante, né? Tem muita gente que fala: ah, meu filho não quer copiar. Copiar é algo muito importante. Errou, bota a criança para copiar 3 vezes a palavrinha que errou, porque só assim é que vai chegar à perfeição. Sabe aquele ditado? A prática é que leva à perfeição? É isso aí. É bem isso daí que funciona, tá? Então, só para vocês terem uma ideia de que os conteúdos eles são sistematizados pela própria prefeitura, né? Isso acontece porque é muito comum no município a transferência de alunos por uma série de razões, né? A transferência de alunos entre uma escola e outra, então para que eles não fiquem, né, tão perdidos, né? Então é por isso que existe esse cronograma de atividades. O professor pode mexer? Pode sim, ele pode mexer, ele pode adaptar, mas ao final do ano tudo precisa ser dado, né? Tá bom? E outra coisa também que eu quero explicar sobre a minha prática, né? Eu sou uma pessoa que gosto muito da repetição. A repetição leva à perfeição, tá? Então, vocês irão perceber que eu vou dar masculino e feminino hoje, e eu vou dar vários exercícios de masculino e feminino. É porque a prática vai levar à perfeição, tá bom? Então entendam isso, que eu não estou repetindo, não estou dando só isso, mas eu estou fazendo uma repetição para que aquilo fique na cabeça do aluno, né? Porque precisa. Vamos falar agora sobre avaliação diagnóstica, né? O que é a avaliação diagnóstica? Eu anotei aqui algumas dúvidas que sempre me perguntam, e aí eu vou conversar com vocês. Mas se vocês tiverem dúvidas, depois vocês mandam para mim, tá bom? Que aí eu respondo em áudio. O que é avaliação diagnóstica, né? Tem muita gente que fica pensando nesse nome, né? Olha, quando a gente vai para o médico fazer um diagnóstico, né? Ele está buscando o que a gente tem, não é isso? Quando a gente vai fazer um exame diagnóstico, ele está
o pessoal da clínica está querendo buscar o que você tem, né? O que está de errado, o que está legal, o que não está. O diagnóstico é isso, é o que se tem ali, né? Então, quando eu faço uma avaliação diagnóstica, eu estou querendo saber o que o aluno já tem ali com ele. Uma coisa é um professor ensinei masculino e feminino, ok. Será que o aluno aprendeu o que é masculino e feminino? Porque pode ser que ele não tenha aprendido, né? Pode ser que ele não tenha notado a diferença. Então, a gente precisa sempre, todo ano, na verdade, a gente faz avaliação diagnóstica ao longo do ano, né? Mas principalmente no início, a gente precisa saber o que esse aluno sabe. E por que a gente precisa saber o que esse aluno sabe? Para que assim a gente possa moldar a nossa prática, né? Então, assim, se eu tô falando com uma turma que a grande maioria já sabe ler e escrever, então eu vou dar um reforço na fluência, eu vou pegar palavras mais difíceis, enriquecer o vocabulário, né? Se eu tô falando com uma turma que metade não sabe ler e a outra metade sabe, então, eu já sei que eu vou ter que fazer uma boa revisão do primeiro ano para que esses alunos que ainda não conseguiram possam entrar pouco a pouco no ritmo, né? Então, tudo isso vai enriquecer, vai fazer com que a gente possa moldar o que a gente vai fazer ao longo do ano, tá bom? Vale nota? Sempre me perguntam isso. Vale nota? Não. A avaliação diagnóstica não vale nota, não reprova, não diminui o aluno, ele não será punido, tá? Se ele tirar uma nota baixa ou se ele não souber, não tem problema nenhum. Se ele não souber, é simples, ele fala que não sabe, tá? Quando eu estiver fazendo a avaliação diagnóstica dessa semana vai ser por videochamada, né? Como eu já tinha falado. Então, quando eu estiver fazendo a avaliação diagnóstica, é, passou por alguma coisa que o aluno não sabe, é simples, fala para mim, tia, não sei, tá? Ok, tá tudo certo. Se ele não sabe, então em algum momento vou formular estratégias para que a gente possa ensiná-lo, né, da melhor forma possível. Meu filho será prejudicado? Sempre me perguntam, não, de maneira nenhuma, ele não será prejudicado, pelo contrário, ele será beneficiado, né? Porque quando a gente conhece, a gente pode ter um olhar mais individual para o aluno. Como será, né? É, Nesse momento que a gente está ainda no ensino remoto, será por videochamadas, né? E aí vou pedir alguns materiais, né? Nada muito surreal, né? Folha e canetinha hidrocor, né? Porque para dar para ver pelo vídeo, né? O lápis fica muito complicado, eu não consigo ver, tá? Então, se tiver canetinha hidrocor é melhor. Se tiver da grossa, melhor ainda, tá? É, a média de duração da videochamada, geralmente 20 minutos, para que vocês possam se programar aí, tá bom? E se meu filho não souber, já respondi. E o que precisa? Folha de caderno e uma canetinha hidrocor. Se for da grossa, melhor ainda, porque aí dá para ver melhor pelo vídeo, tá bom? Bom, gente, eu acho que é isso, né? Acho que eu já falei tudo que eu podia falar. Na sequência, eu vou gravar um vídeo de revisão mostrando para eles o alfabeto, mostrando para eles as vogais, mostrando para eles sequência de números, e aí vai ser uma boa revisão para que eles possam estudar, né, para o testezinho que a gente vai fazer. Lembrando que não é um teste valendo nota, não é um teste que precisa estudar. Na verdade, não quero que decore nada, eu quero saber realmente o que cada um sabe, tá bom? Bom, sejam todos bem-vindos. Muito obrigada pela recepção. Participem, fiquem atentos, tá bom? A gente precisa se empenhar. A escola é uma escola excelente, excelente mesmo. Ela é conhecida no município como uma escola organizada, de profissionais muito atentos e dedicados, né? Porém, a gente não faz milagre, né? A gente precisa da dedicação dos pais, tá bom? Um grande beijo a todos. Qualquer coisa, se comuniquem aí, mandem mensagens que eu posso responder, tá? Tchau, tchau!